Vou ver aqui o que aconteceu. Tá, apareceu. Ok, bom, então, nós temos aí essas vantagens, né, esses benefícios da gente utilizar a aeração de grãos, né, a principal vantagem é a gente fazer, então, a redução da temperatura da massa de grãos, né, então há essa redução da atividade metabólica, né, biológica dos grãos, a respiração é diminuída, né, com a aeração, com a redução da temperatura. Aqueles insetos que colocariam ali em condições ótimas de temperatura, né, 500 ovos, 400 ovos, né, se tivesse lá 31, 32 graus, se a gente reduz a temperatura, automaticamente eles vão sendo controlados, né, ou vão reduzindo aí também o seu potencial biótico, ou até mesmo se a gente conseguir chegar a temperaturas ali em torno de 17, 18 graus na massa de grãos, a gente já consegue controlar automaticamente, né? Eles já param de se alimentar, param de reproduzir, e aí já é um controle físico que a gente tem dessa massa de grãos. E também, se a gente reduz a temperatura, né, a gente reduz aí a possibilidade aí de ter desenvolvimento de micro-organismos, né, e aí com isso tudo, a gente tem uma melhor conservação desses grãos ali devido à redução da temperatura. Evita a migração de umidade, né? A migração de umidade ela está relacionada ali com as frentes de convecção que a gente tem, né? Então, o que é essa frente de convecção natural? É quando, né, o próprio aquecimento da chapa ou do silo durante o dia e resfriamento à noite acaba criando essas correntes de diferenças, né, massas de ar ali dentro do silo e acaba gerando essas correntes de ar. E aí, nesse sentido, a gente pode ter umidade, né, ter água, né, sendo concentrada, ou sendo, ficando ali em alguns pontos específicos, e aí com isso a gente pode ter também problema desse produto deteriorar devido à migração de umidade desses locais. E aí com a aeração remove essas bolsas de ar ou essas correntes de convecção natural que a gente tem no silo. Elimina bolsas de calor, né, tá aqui, desde que esse ar consiga passar adequadamente pela massa de grãos, né, que seja quantidade suficiente, com pressão suficiente, que não tenha problema, né, de impurezas, por exemplo. Pode ser utilizado para uma conservação temporária desses grãos, ou seja, produto que vai ficar ali um certo tempo, né, enquanto está com teor de água alto, e antes de ir para o processo de secagem, ir para o secador, eu posso deixar esse produto em um silo, passando a aeração, passando o ar ambiente, para que a gente tenha essa conservação temporária, né, evitar que esse produto comece a deteriorar logo aí antes de serem secos, né. Então, é uma outra vantagem também da aeração. Pode fazer uma secagem, porém a secagem não é a principal finalidade da aeração, mas pode ocorrer. Então, se a gente fizer uma aeração com ar mais seco, né, umidade relativa mais baixa, automaticamente vai entrar no equilíbrio higroscópico, né, então a gente vai ter ali redução desse teor de água. Então, acaba ocorrendo a secagem. Isso é muito comum, principalmente aí em épocas de clima seco, na época, de regiões de clima seco, onde a gente tem, então, essa possibilidade de reduzir o teor de água do produto só com ar ambiente, com ar de aeração. Porém, é limitada, né? Não é, o objetivo principal não é a secagem, mas pode ocorrer. Em alguns casos é interessante, né, quando você tem o teor de água ali um pouquinho acima do recomendado, com algum risco, então é interessante fazer essa secagem com a própria aeração, mas, porém, quando seca demais, a gente tem prejuízo, né? Porque aí você tem perda de massa devido ao processo de secagem, né? Porcentagem de quebra. Remoção de odores, né, na massa de grãos, isso também é interessante, porque grãos com aeração, onde é feita a aeração, normalmente tem aquele cheiro, né,
de produto fresco, de produto recém-colhido, de produto, né, com essa característica de fresco, novo. E principalmente quando não tem aeração, as fermentações, principalmente oleaginosas, né, que podem ocorrer, começar a ocorrer, dão aquele cheiro de rancificação, né? Então, dá esses odores estranhos, fermentações, né? Com isso, né, a aeração ajuda também nesse sentido. E pode também ajudar na aplicação de fumigantes. Fumigantes, né, o tratamento com a fosfina, principalmente, é mais utilizado para controle de pragas, e aí, quando se usa a aeração, você consegue ter uma dissipação, né, a movimentação desse gás mais rapidamente. E aí, com isso, faz o controle, né, dos insetos com maior eficiência. Então, também pode-se ter essa questão, né, de aplicação de fumigantes. Aqui, só para exemplificar, o Carlos, na parte de seca-aeração, já comentou como que é feita, né, a parte de secagem, é parecido com esse esquema aqui, porém é que agora a gente está falando de aeração. Então, no caso da aeração, a gente não tem ar aquecido, a gente tem ar natural sendo insuflado aqui pelo ventilador, passando, indo aqui pelos dutos, passando através da chapa perfurada e depois passando através da massa de grãos, até chegar lá na superfície no final. E aí a gente vai ter aquelas 3 camadas iguais tem lá igual tem lá na seca-aeração, né? Ou secagem com baixas temperaturas. Primeiro vai ter uma região resfriada, né? Lá era uma região já seca, né? Aqui é uma região fria. Por quê? Porque é onde está primeiro aqui em contato com a chapa perfurada, então é onde começa a haver esse resfriamento. Aí tem um local onde a gente chama de zona de transição, é onde estão ocorrendo ali as trocas, né, de calor, grão, ar, né, estão ali entrando fazendo essas trocas, e a parte de cima é onde ainda não foi resfriado, onde vai ser resfriado ainda, né, então aí ficam as 3 partes, fria, transição e a resfriar, a última de cima. Quanto tempo que vai demorar essa passagem aqui até a zona de transição chegar aqui na parte superior? Aí vai depender das características do sistema. Características de vazão de ar, pressão, né, desse ar, para ter essa capacidade, essa rapidez de atravessar a massa de grãos, né? Então, isso vai indicar para a gente o tempo necessário para que eu consiga resfriar toda essa massa de grãos, né, e ela manter ali fria por um bom tempo. Então, são as áreas que a gente tem, as regiões que a gente tem ali na chapa perfurada, né? Bom, então tá aí, né, os ventiladores eles têm, né, a função que a gente já falou, né, de movimentar o ar através dos grãos, a massa de grãos, né, esse aí é o modelo centrífugo que a gente já falou, né, o mais utilizado para aeração, né, principalmente porque ele tem, fornece, né, ao ar pressão maior, e aí com isso, né, como a gente precisa vencer grandes volumes, né, de grãos, o ar passar através de grandes volumes de grãos, então há essa necessidade dessa pressão suficiente para isso. Então, esses ventiladores tipo centrífugo, né, esse que a gente falou, que o ar entra de um lado, né, e aí as pás movimentam e ele sai ali a 90 graus, e aí a gente tem, então, esse equipamento, né, esse modelo de secador, de ventilador, bastante utilizado. Podem ser móveis, né, como esses aqui, ó, fazer aeração por setor, é possível, né, tem a limitação, principalmente, de tempo de aeração, né, porque você vai fazer por setor,
né, vai ficar limitado aí em função das condições climáticas, mas se houver essa possibilidade, né, então é tranquilo também, né, pode ser utilizado, né, dessa maneira. Aí a gente entra nessa parte aqui que é o manejo da aeração, né? Então, o manejo é uma parte assim crucial do sistema de aeração, que é quando a gente precisa então definir se vai ou não utilizar o sistema de aeração, né? Então, depende aí de fatores climáticos, né, como a temperatura e umidade relativa ambiente, e depende da temperatura da massa de grãos. Então, são as características, as três, né, as três características que a gente precisa ter essa informação. Temperatura e umidade relativa ambiente e a temperatura da massa de grãos. E aí a gente vai para esse gráfico aqui, que ele é um gráfico assim bem simples, né, bastante usual, né, para ter essa informação do manejo de aeração, que a gente tem algumas regiões, né, que são favoráveis e outras que não são favoráveis, que não têm interesse para aeração. Aqui nós temos, então, no eixo X, a gente tem a umidade relativa do ar ambiente. No eixo Y, a gente tem a diferença de temperatura grão e ar, né? Então, a temperatura aqui sempre tem que ser positiva, né? Obviamente, né? A temperatura da massa de grãos para se fazer aeração, ela tem que estar maior do que a temperatura do ar, né? Ou seja, o ar tem que estar mais frio do que o grão, senão, obviamente, a gente vai esquentar o grão, não resfriar, né? E aí, a gente tem essas quatro regiões. E fazendo essa diferença, então, grão e ar, a gente vai achar um valor, e unindo esse valor da diferença grão e ar e o valor da umidade relativa do ar ambiente, a gente vai achar uma região aqui, então, vai cair num certo ponto, e aí, daqui a gente vai saber se está favorável ou não para fazer aeração. Coloquei esse exemplo aqui para vocês entenderem, né, mais facilmente. Imaginem que a gente tem uma média da temperatura da massa de grãos de 25 graus, a temperatura ambiente esteja em 20 graus, e a umidade relativa do ar ambiente 70%. Né? Diferença grão e ar, 25 menos 20, 5 graus. Umidade relativa do ar ambiente, 70%. Levando para o gráfico, está aí, né? Bem simples da gente entender. 5 graus, a diferença entre grão e ar, 70% da umidade relativa, unindo os dois pontos, a gente chega aqui, então, na região B, essa região aqui tracejada, né, mais clara, que é a aeração recomendada. Então, essa região aqui é o ponto ideal, ou o melhor que a gente tem, né, a melhor região, melhor hora para se fazer a aeração, quando cai nessa área B. Se tivesse caído na área A, seria uma aeração possível, né, essa área mais avermelhada aqui, né. Se caísse na área C, também seria uma aeração possível, né? E se caísse na área D, essa aqui de baixo, a aeração sem interesse, ou seja, aqui a gente não vai ter benefício adequado para a aeração. Ou vai estar ligando o ventilador gastando energia sem necessidade, né? Ou vai estar com risco aqui também, com umidade relativa muito alta, com risco aqui de deteriorar o produto. Quando está nessas áreas A e C, a gente tem algumas situações também específicas. Por exemplo, quando a gente tem uma diferença de temperatura externa e interna muito grande. Exemplo, né? A temperatura cai bruscamente. Né? Eu estava perguntando para a Lara aqui antes, lá no sul de Minas, né? A temperatura lá esses dias, lá 10 graus, 8 graus, às vezes de madrugada certos dias, né? 5 graus. E aí, se a gente tem a temperatura lá na massa de grãos 20, né, diferença muito grande, né, então você pega 20 menos 5, vai dar 15 graus, 12 graus de diferença. Então, pode fazer aeração? Pode, mas pode acontecer isso aqui, ó, você pode estar colocando um ar lá dentro, tem uma diferença muito grande em relação ao grão, e aí pode haver risco de condensar. Pode chegar na temperatura de ponto de orvalho e aí haver condensação.
Aí a psicometria, né, que a gente viu bastante lá, o gráfico psicométrico, o GRAPH-C, né, que nos ajuda nessa informação. Se tiver condição, né, que chega lá a temperatura, que pode chegar na temperatura de ponto de orvalho, aí não deve fazer, porque vai condensar. Mesmo a temperatura sendo essa diferença tão grande que daria para resfriar tanta massa de grão, mas às vezes vai ser prejudicial. Ou também pode acontecer secagem excessiva, ou seja, quando a umidade relativa já estiver muito baixa, e houver essa diferença e maior também da temperatura do grão e do ar, né, e umidade relativa muito baixa, também pode haver secagem excessiva. E aqui, essa outra área, a área C, é uma região possível também de fazer aeração, mas não é a que tem um ganho, né, um ganho econômico, né, vamos falar assim, melhor. Ou seja, você vai estar fazendo aeração, mas não vai estar conseguindo resfriar tanto. Né, consegue amenizar, mas não consegue, né, ter o melhor ganho em função disso, em função da operação do gasto de energia que está tendo. Então, qual que é a recomendação? Se a gente tem, como a gente falou ali, uma média da massa de grãos de 25, mas está ali 25, 24, né, 23, 26, 26,5, 25,5, está numa média sem uma diferença muito grande, né? Sem ser média de 25, mas a gente tem alguns pontos ali, 30, 32, 33. Quando acontecer isso, aí é melhor fazer aeração, mesmo estando nas regiões aí A ou C, né, quando tiver aí gradientes muito grandes de temperatura, ou seja, né, risco de deterioração desse produto lá dentro, né, naqueles locais onde está muito quente. Aí é recomendado, mesmo que não seja ideal, fazer a aeração. Tá? Agora, esse exemplo aqui, ele está correto? Na prática, o que vocês acham? É isso mesmo que ocorre ou não? Esse ponto está no lugar certo aí? O que acontece quando o ar passa pelo ventilador? Um de cada vez. Alguém? Quando o ar passa pelo ventilador, aumenta ali o fluxo, né, de ar, a velocidade é maior. Sim, ele vai ganhar energia, né? Porque as pás ali fornecem, né, energia cinética e aumenta a velocidade, aumenta a pressão, né? E o que acontece com a temperatura e a umidade relativa desse ar? Muda ou não? Daí tem a ver com a umidade relativa do lado de fora, né? Porque esse ar, ele está passando por alguma fornalha ou ele é o ar... Ar ambiente. O ar ambiente, né? Então, vai depender ali da temperatura, umidade relativa do ar ambiente e como que está lá dentro desse secador, né? Isso. Mas na hora que a gente passa, então, pelo ventilador, o que acontece com esse ar ambiente? Com essas condições desse ar ambiente? Será que elas mudam ou não? Dentro do... Onde que está a massa do grão, sim. Sim, porque vai haver trocas, né? Mas e antes de entrar na massa de grãos? Será que muda ou não? O que acontece quando as pás do ventilador entram em atrito com o ar? Contato com o ar. Tem um aquecimento, né? Vai aumentar ali a temperatura. Esquenta. Se aumenta a temperatura, o que acontece com a umidade relativa do ar? Diminui. Quanto que diminui? Vai ser em função da temperatura, né? Tem que ver, jogar lá no gráfico para a gente ver todos aqueles parâmetros. Exatamente. Aí, que tipo de aquecimento que é esse? Quando a gente tem o mesmo ar que está pegando ali da parte externa, né? Passando pelo ventilador, aí esse mesmo ar foi, né, esquentado, né, vamos falar assim, recebeu o atrito ali das pás e esquentou. Que tipo de aquecimento é esse? Que a gente está usando o mesmo ar sem Oi? O adiabático? O adiabático é quando a gente tem
adição ou remoção de água, né, de vapor d'água, né? Nesse caso, a gente não tem. A gente não mexeu em nada na quantidade de água que tem nesse ar. A gente simplesmente esquentou, agitando essas moléculas, né, de ar. Aí é o aquecimento sensível, né? É outra forma de mudança de ponto de estado, né, que a gente tem. Vamos considerar, então, agora, né, uma situação real, aquecimento desse ar em 2 graus pelas pás do ventilador, né? Então, aquele mesmo ar, 25 graus, né, da massa de grãos, 20 temperatura ambiente, 70 umidade relativa. Após aquecimento, olha ali o que acontece. Isso aqui é GRAPSI, né? O gráfico psicométrico, né? Relações psicométricas desse ar úmido. Quando a gente esquenta em 2 graus esse ar aqui, ó, mudança de ponto de estado, aquecimento sensível, né? Ele vai para 22, temperatura de bulbo seco 22. Olha o que acontece com a umidade relativa. Cai para 61,9. Cai, arredondando aqui, 8 pontos percentuais. Foi aquilo que eu falei com vocês, né? Quando esquenta o ar, né, 1 grau, 2 graus, a umidade relativa não é proporcional, ela tem, né, ela é exponencial. Então, você tem variações ali diversas. Por isso, precisa conhecer psicometria, conhecer gráfico psicométrico para saber o que acontece. Agora, então, vamos refazer o exemplo. Tá ali, ó, a diferença da temperatura do ar é 25 menos 22, já não é mais 5 graus, agora já são 3 graus, e a umidade relativa ambiente, 62%. Olha para onde foi o nosso ponto. Para cá agora. Então, na verdade, aquele ar de 25 e 70% não vai estar entrando nessa condição lá nos grãos. Ele vai estar entrando com 22 e 61% de umidade relativa. Então, olha onde que vai dar a área aqui agora, nesse ponto. Já caiu para a área possível. É possível fazer aeração? É possível, mas já não está tendo aquele ganho todo de resfriamento. Ó, já não está na área ideal, já está numa área, né, pode fazer, mas desde que tenha ali pontos mais altos, né, pontos que se destoam ali devido ao aquecimento. Se não tiver, se a média estiver toda lá em torno dos 25, bem próximo a isso, né, não justifica. Poderia esperar uma condição melhor para aí sim ligar o ventilador e ir fazendo o resfriamento. Então, assim, a ideia é essa, a gente ter as informações da temperatura e da umidade relativa ambiente, e em função disso, a gente conseguir chegar nessa indicação de hora de ligar o ventilador ou não. Né? Isso pode ser feito manualmente, né? Ou pode ser feito também automaticamente. Hoje, os sistemas automáticos, eles fazem esse teste, né, o tempo todo. O tempo todo ele está conferindo. Você põe ali a condição para ele ligar ou não. Ah, então eu vou ligar quando a temperatura... Eu sei que vai esquentar, por exemplo, 2 graus, 1,5 grau a temperatura quando passa pelo ventilador. E isso é medido, né? Você pode medir para verificar quanto está esquentando, né? E aí você estabelece a regra. Ó, só vai ligar quando, né, a temperatura de ambiente for a 5 graus ou 4 graus menor do que a temperatura média da massa de grãos. E não estiver chovendo, a umidade relativa estiver numa faixa, né? A umidade relativa estiver, por exemplo, entre 60 e 80, 60 e 90, né? Aí depende da situação que está também o silo, se é uma situação mais perigosa, se é uma situação mais tranquila, né? Se o silo já está, né, relativamente mais fresco. Lembrando que aqui os 70% eu coloquei de propósito, né, normalmente 70% de umidade relativa é quando a gente vai ter uma condição de equilíbrio higroscópico boa, né? E aí, para a gente verificar, né, se está funcionando ou não esse sistema. Só um minutinho.
Pessoal, só um minutinho, 5 minutinhos eu volto. Se eu sair no laboratório e pegar um controle ali, já volto. Só parar de gravar aqui.